Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim, seu professor de Química do curso Sou Marinheiro. E a partir de agora, as próximas aulas que vão se seguir, nós vamos estar discutindo a estrutura atômica, o estudo da atomística, que é justamente os átomos. E na aula de hoje, a primeira aula, eu vou estar falando com vocês um breve histórico de como foi sendo os filósofos, pesquisadores que desenvolveram modelos para explicar justamente o que são os átomos e como eles são estruturados, né? Para começar a aula, nós vamos estar falando aí então do que é o átomo, a definição do átomo e quem definiu isso pela primeira vez. Então vem comigo e vamos começar nossa aula. Beleza, antes de falar aí do que é o átomo, nós temos que definir o que é a matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, tem massa e ocupa lugar no espaço, é considerado matéria. É tudo, tudo. Se ocupa um lugarzinho no espaço, ele vai considerado matéria. Um camarada, filósofo grego chamado Demócrito, ele falou o seguinte, e vamos pegar essa visão aqui comigo. É o seguinte, ele falou que se nós pegarmos um objeto, vou pegar aqui um copo, ó, peguei o meu copo. Eu vou estar quebrando esse copo pela metade. Vou ficar com a metade do copo. E vou quebrando esse copo, fragmentando esse copo até eu chegar a um pedacinho, um fragmento bem pequenininho que eu não consigo mais dividir. E como eu não consigo mais dividir, eu vou chamar isso de que? Fragmento indivisível. Aquilo que eu não consigo mais dividir. Fragmento indivisível em grego é átomo. Então, átomo nada mais é do que um fragmento indivisível. Por isso que a gente chamou de átomo, que vem do grego, é indivisível, que não consegue mais se dividir. Beleza? Consegui esse fragmento indivisível, chamei de átomo. O que é o átomo, então, naquela época? É uma estrutura que eu não conseguia mais dividir. Antes disso, Aristóteles já tinha proposto que o quê? Que o átomo ele era originado, ele era descrito justamente ele era formado, né? O átomo não, na verdade a matéria. Toda a matéria ela era formada por 4 elementos. E Demócrito ele acreditava nisso, que ela era formada por terra, ar, fogo e água. São os 4 elementos aí. Esses 4 elementos eles formariam toda a matéria. Então tudo seria formado por água. Como que ele observou isso? Os filósofos, eles analisavam, né, o dia, analisavam as coisas e eles tiravam as conclusões, os pensamentos. Então ele olhava, por exemplo, para a Terra, ele falava, bom, a Terra é feita de terra. Aí ele olhava para uma pedra, ele falava, a pedra, a constituição básica da pedra é terra. E assim sucessivamente. Então ele pegava os 4 elementos e desses 4 elementos ele explicava a formação de tudo, de todos os outros. Beleza? Passado um tempo, um camarada chamado Dalton, que nós vamos ver aqui agora, ó, um camarada chamado Dalton, ele pegou então e propôs o primeiro modelo do átomo. Então ele queria mostrar, beleza, o átomo é algo indivisível, mas como que é a estrutura desse átomo? Como que isso vai se proceder? E aí ele propôs o primeiro modelo. O primeiro modelo dele foi chamado didaticamente, tá? Essa palavra, essa nomenclatura que a gente dá para os modelos é uma forma didática da gente poder aprender. Então, didaticamente, aquele modelo ele é conhecido como bola de bilhar. Olha para essa figurinha aí que eu vou mostrar para vocês essa figura aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha. Olha para essa figura aqui. Não parece uma bola? O que é bola de bilhar? Nada mais é do que a sinuca, não é? Bilhar é a sinuca, a gente conhece como sinuca aqui no Espírito Santo. Então, a bola de bilhar, a bola ali do jogo de sinuca, ela foi proposta ao primeiro átomo. Por que ele criou esse modelo? Ele criou esse modelo para representar o átomo. Porque ele falou, olha só, o átomo, que é aquele fragmento indivisível, ele é uma partícula rígida e indivisível. Então, eu posso representar isso
como uma bola aqui maciça e indivisível. Beleza? Então Dalton falou aí do primeiro modelo, que é a bola de bilhar, e a representação é essa daí. Tranquilo. O segundo camarada a falar isso daí foi um camarada chamado Thomson. Thomson, ele já disse o seguinte, ele propôs algo um pouco diferente. Por que ele propôs isso daí, esse um pouco diferente? Porque definiu-se, né, identificou-se que o átomo havia cargas. E essas cargas eram cargas positivas e cargas negativas. Então ele falou o seguinte, então vou representar o átomo agora com essas cargas positivas e essas cargas negativas. Qual foi a proposta de Thomson? Ele falou, nós vamos ter a mesma bola de bilhar lá de Dalton, entretanto, dentro dessa bola de bilhar, eu vou ter pequenas partículas, que eu vou chamar de elétrons, de carga negativa. E a positiva vai entrar onde? Vai ser toda aquela substância que vai permear aquela esfera. Então, no caso aqui, ó, essa substância marrom, ela é formada por carga positiva. E essa substânciazinha vermelhinha é o elétron de carga negativa. Então eu tenho aqui um envolto, né, uma substância que é tem carga positiva e dentro pequenas partículas de carga negativa que eu vou chamar ela de elétron. Então eu tinha uma massa uniforme ali de cargas positivas e pequenas partículas negativas ali. Qual é a nomenclatura que nós damos para esse modelo? É o pudim de passas. Por que, professor, pudim de passas? Olha para essa figura. Não parece o pudim de passa? Eu acho que parece. Então, didaticamente, resolveram colocar aí o nome do modelo de Thomson de pudim de passas. Ah, professor, na prova como eu vou lembrar disso? Você vai olhar para a figura e vai perceber que é um pudim de passas. Ou então você vai levar, como que é um pudim de passas? É uma coisa, uma substância e dentro, em cima, algumas bolas, que são justamente os elétrons. Tranquilo? O terceiro camarada a propor foi o Rutherford, e eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. O terceiro camarada que propôs aí um modelo atômico foi o Rutherford. E antes de explicar como que é o modelo atômico de Rutherford, eu tenho que explicar o experimento que Rutherford fez, que originou justamente esse modelo. Vamos olhar aí para essa figura aí que eu vou estar explicando para vocês. Olha só. Aqui dentro, né, tem uma caixa de chumbo, e dentro eu tenho um elemento radioativo, um elemento que emite partículas radioativas. Quais partículas são essas? Uma partícula chamada partícula alfa, que ela tem carga positiva. O que Rutherford imaginou? Ele falou o seguinte, olha só, se nós pegarmos aqui o modelo de Dalton, ele tem ali muita carga positiva e pequenas partículas de carga negativa. Então, o que o Rutherford propôs? Ele falou o seguinte, quando eu lançar ali naquele átomo uma carga positiva, como a maioria do meu modelo tem cargas positivas, o que vai acontecer com a minha carga que eu lancei lá? Cargas positivas, cargas iguais, se repelem. Então, o que vai acontecer? O átomo, a carga positiva vai bater e vai ser repelido, ou seja, vai voltar. Olha que sacada que Rutherford teve. Vou lançar uma carga positiva no meu átomo. Quando bater lá, como aquele átomo lá ele é todo positivo, a maioria dele é positivo, modelo lá de Thomson, a carga vai voltar. Então foi isso que ele fez. Ele pegou aqui o material radioativo que emitia partículas positivas e colocou aqui uma lâmina de ouro. Por que ouro? Porque é um material lá que tem massa. Ele escolheu o ouro lá por um motivo que não vem ao caso. Então a partícula bateu, qual que era a proposta? Que ela fosse voltar, porque a maioria dela era positiva. E pequenas partículas ali eram negativas. Então uma boa parte iria voltar e pequena parte iria ser repelida assim, desse jeito assim, né? Só que aconteceu diferente da proposta. E com esse acontecimento, Rutherford ele propôs um modelo diferente. Porque a maioria das partículas que aconteceu, elas passaram direto. E aí teve, poxa, se eu tenho uma carga, eu tenho um modelo, eu tenho um átomo que ele tem ali um envolto positivo e pequenas coisas negativas, e ela está passando direto, a carga não está nem voltando, nem sendo repelida. Então
esse modelo ele está errado. Qual foi a sacada dele? A maioria das partículas elas passavam direto. Algumas pequenas partículas elas eram repelidas, voltavam, né? E algumas poucas partículas, bem menos do que essas daqui, que voltavam, elas eram repelidas, que são essas três aqui representações. Então o Rutherford ele falou o seguinte, olha só, vamos analisar essa figura aqui embaixo, que foi mais fácil. Ó. A maioria passava direto, tá vendo? Algumas pequenas elas eram repelidas e poucas voltavam. Então ele falou o seguinte, não, o modelo de Thomson está errado. Como que vai ser o modelo? O modelo, a maioria, o átomo ele é vazado, a maioria não tem nada. Por quê? Porque a maioria das partículas passam. Algumas que são repelidas, então tem que ter ali no meio do átomo uma esfera de carga positiva, que ele chamou essa esfera de núcleo. Então, dentro do átomo, eu vou ter um núcleo, que é esse cara aqui, ó, um núcleo. E esse núcleo ele vai ter cargas positivas. E as cargas negativas vão ficar onde? As cargas negativas elas vão ficar aqui fora, orbitando sobre a carga positiva. Então, do lado de fora nós temos cargas negativas que vão orbitar, né, ficar girando em torno desse núcleo de carga positiva. E foi chamado modelo atômico de Rutherford, que é justamente esse modelo aqui, ó. Olha lá, ó. O modelo atômico de Rutherford. Então ele explicou que havia uma eletrosfera, que era onde os elétrons ficariam rodeando aquele núcleo, os elétrons de carga negativa, e o núcleo ele era composto de carga positiva. Qual que é o nome desse modelo atômico? O nome desse modelo atômico de Rutherford, semelhante ao pudim de passa, semelhante à bola de bilhar, é o que? Modelo planetário. Por que modelo planetário, professor? Olha para isso, não parece lá o Sol e os planetas orbitando? Por causa disso. Então, o modelo planetário é o modelo de Rutherford. Olha lá, o modelo planetário. Botei até uma figura bem bonita aí para vocês vislumbrarem, né? Olha lá, modelo planetário, a figura ali que é bem parecida com o que nós havíamos falando, que nós estamos falando. Tranquilo até aí? Show de bola? Ótimo, muito bom. Acredito que vocês estejam entendendo até agora. Beleza, botei nessa imagem de novo que faltou falar um detalhe. Olha só, Rutherford propôs que haveria várias partículas positivas no núcleo ali juntas. Aí você pensa, mas professor, tem um princípio básico, fundamental, que diz o quê? Que os opostos eles se atraem, os iguais eles vão se repelir. Como que eu vou colocar várias partículas de mesma carga, todo mundo positivo, junto ali num núcleo? Então, isso era uma indagação da época que foi feita, né, ao modelo de Rutherford. Porém, vamos falar o seguinte. Rutherford, ele naquele momento, ele falou o seguinte, olha só, beleza, eu concordo com isso, vou fazer o seguinte, por isso, como eu tenho certeza, né? Vamos falar assim, eu tenho certeza que todas as cargas positivas estão juntas. Então, para explicar isso dele, ele falou, provavelmente existem outras partículas de cargas neutras, ou seja, sem cargas, que vão estar junto ali com aquele próton, junto com aquele núcleo ali, para poder justamente as partículas não se repelirem, né? Mais para frente foi encontrada a partícula que foi chamada de nêutron. Foi feito experimento, mais para frente não vem ao caso. Então, foi descoberta ali que existe uma partícula que é o nêutron. Então, o átomo ele é composto por prótons, um núcleo que é feito por prótons e nêutrons e a eletrosfera por elétrons. Tranquilo? Vamos dar. Fala galerinha, beleza? Vou estar terminando aqui a aula de modelos atômicos e vou estar falando com vocês sobre o modelo atômico de Bohr e depois eu vou dar uma breve geral, uma breve revisão de todos os modelos que nós vimos na aula anterior e nesta aula agora. O modelo de Bohr, ele é complementar ao modelo de Rutherford. Nós vimos que o modelo de Rutherford, ele vai falar de um núcleo positivo, vai ter ali também os nêutrons, e uma eletrosfera. Só que havia uma confusão de como seria essa eletrosfera. E o Rutherford propunha que aquela eletrosfera, os elétrons eles circulavam lá,
numa órbita, mas ele não sabia descrever exatamente como era essa órbita. Bohr ele veio justamente para solucionar esse problema. E um problema principal que havia no modelo de Rutherford era a situação em que os elétrons, ao girar, isso aí qualquer objeto quando vai girando, ele perde energia. E ao perder energia, o elétron ele deveria o quê? Colidir com o núcleo. Isso era um grande problema, porque não haveria estabilidade no átomo proposto de Rutherford. Então, o átomo proposto por Rutherford era um átomo instável, porque havia ainda pairava essa dúvida. Ele já acertou em muitos momentos, principalmente com a situação do experimento dele, que previu ali o núcleo. Mas a eletrosfera ainda era uma dúvida na época. Foi então que Bohr, baseado nos estudos de Rutherford, ele propôs umas características, uma teoria para descrever a eletrosfera. E aí tem essa imagem aí que mostra para vocês exatamente a eletrosfera e eu vou estar explicando detalhadamente. Antes de falar dessa imagem, nós vamos falar dos postulados, as teorias de Bohr. O que ele falou? Primeira teoria, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso. Então os elétrons que giram, eles vão seguir o quê? Uma órbita determinada. Vamos dar uma olhada na figura? Ó. Cada elétron, ó, elétron 4, elétron 3, está aqui com o númerozinho, né? Elétron 1, elétron 2, elétron 3. Cada eles tem uma órbita determinada. Então ele definiu, ó, se eu tenho 3, 4 elétrons, não importa, vai ter uma distribuição eletrônica e eles vão ter uma órbita determinada. Primeira característica. Vamos lá para a segunda característica, ó. O átomo é incrivelmente pequeno. Mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. Rutherford já havia falado isso. O diâmetro do núcleo do átomo é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo. Também Rutherford já imaginava isso. Os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Por isso que tem a impressão desde o início que os elétrons, ao girarem, né, que os elétrons eram maiores ou iguais ao núcleo. Porém, nós já vimos pelo experimento de Rutherford que isso não acontece. Os elétrons são infinitamente 100.000 vezes menor do que o núcleo. Beleza. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior seguinte, voltando para sua órbita usual. Vou explicar aqui, vamos lá. Peraí. Aqui. O que acontece? O elétron ele tem um nível de energia, ele tem uma energia e ele vai girando aqui nesse nível de energia. Ó, camada 1, camada... Dependendo do nível energético dele, ele vai ficar em cada uma das camadas. Tá lá, ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, que é o nível de energia. A gente pode chamar as camadas por letras, começando na letra K. Então fica K, L, M, N, O, P e assim por diante. O que acontece? Quando o elétron ele tem um nível de energia. Quando ele recebe energia, ele vai saltar de uma camada para outra. Por quê? Porque ele ganhou energia. Então, pensa o seguinte. Aqui só pode ficar elétron com energia X. E aí ele ganha uma energia mais. Então, ele vai ficar X mais Y. E ele não pode ficar aqui. Ele vai ter que vir para cá. Por quê? Porque aqui vai ficar os elétrons que tem energia X mais Y. E aqui? Os elétrons que têm energia X mais Y mais Z. Então o elétron está aqui sozinho, ele está na energia X, certo? Então de repente veio aí, ele recebeu uma energia Y. Por quê? Porque aqueci o átomo, recebi energia térmica, né? Joguei calor ali no sistema. Então ele vai daqui para cá, ele vai saltar. Só que quando ele faz esse salto, ele fica instável. Por quê? Porque ele é dessa camada e a energia correspondente dele é dessa camada. E o que ele faz? Ele libera um fóton. E quando ele libera esse fóton, ele consegue voltar para a camada anterior. Ao liberar o fóton, esse fóton nada mais é do que luz. Vai emitir uma luz. Então, cada vez que o elétron está girando, ele está girando tranquilo. Ele recebe energia, ele pula de uma camada para outra e quando ele volta, ele emite um fóton para liberar essa energia. Essa luz, esse fóton, nada mais é do que energia, tá? Então ele vai liberar energia na figura de luz, na figura do fóton. É desta forma que a gente pode aí descrever os fogos de artifício. Fogo de artifício, você pega um elemento químico que tem poucos elétrons,
e você aquece aquele elemento químico. Quando você aquece aquele elemento, aqueles elétrons eles recebem energia, então eles pulam de uma camada. Só que quando eles pulam de uma camada, aquele sistema fica instável, então ele volta para a camada dele original e libera essa energia que ele recebeu a mais em forma de luz. Por isso que nós vemos aí o fogo de artifício, nós vemos as cores dos fogos de artifício. Galera, o modelo de Rutherford-Bohr, que é esse modelo aí, o modelo de Bohr também, a característica principal é o que? A divisão das eletrosferas em subníveis de energia, em níveis de energia, melhor. Ou então, a divisão das camadas, da eletrosfera em camadas. Então, na sua questão lá da prova de aprendiz, como que vai aparecer isso aí? Vai aparecer justamente ele falando, como que é o modelo de Bohr? O modelo de Bohr, característica principal, ele tem níveis de energia, ele tem camadas, ele descreveu exatamente como funciona a eletrosfera. Eu fiz um resuminho para vocês aqui, peguei uma imagem aqui legal e botei aqui como resumo para a gente poder discutir. Olha só aqui, ó, essa imagem aqui. Ó, vou botar aqui direitinho para a gente ver. Olha que interessante essa imagem. Ela vai descrever aí justamente todos os modelos que nós devemos estudar, com exceção do modelo de Schrödinger. O modelo de Schrödinger é um modelo já da física moderna, que não é assunto para nossa prova. Para nossa prova vai até onde, professor? Para nossa prova a gente tem que saber até o modelo de Bohr, que é esse modelo aqui. Dalton ele fala de um átomo indivisível, conhecido como bola de bilhar, lembra lá? Bilhar, ou beleza. Thomson vai falar, olha só, não é uma bola de bilhar não, porque tem cargas negativas e positivas. Entretanto, a carga positiva é uma região, né, inteira da esfera e apenas pequenas bolinhas aqui, que é o famoso pudim. Opa, tá errado. O famoso pudim de passas. Lembra lá? Pudim de passas. O terceiro modelo é o modelo de Rutherford. Rutherford falou assim, não é assim dessa forma. Existe um núcleo, olha lá, ele vai falar da existência do núcleo, e existe uma eletrosfera. Só que ele não soube descrever muito bem essa eletrosfera. Quem que foi descrever essa eletrosfera? Foi justamente o Bohr. O Bohr, ele vai descrever a eletrosfera em camadas. Rutherford, aqui é o modelo planetário. Tá, beleza? Esquece aqui esse daqui que eu botei, esquece eles, vamos ficar nesses 4 modelos. Professor, mas como isso vai cair na minha prova? Vai cair justamente você associando o modelo com o nome do pesquisador, ou uma característica do modelo com o modelo. Exemplo, o modelo atômico a qual obtinha, era conhecido como pudim de passas, ele descrevia uma eletrosfera. Não, pudim de passas não descreve a eletrosfera. Pudim de passas, ele vai descrever uma massa, onde tinha pequenas esferas, né, ou pequenas partículas, que eram os elétrons. Beleza, galera? Dessa forma que vai cair. Já postei lá, já tem lá a lista de exercícios para vocês. Então não percam tempo, já faz a lista. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado por mais essa aula aí de atômica, né, sobre os átomos. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Maneiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço.